O Espírito Santo não habita em templos sujos, e há um pecado secreto dentro das igrejas que o expulsa em silêncio. Esse pecado não aparece estampado nos cultos, não é citado em slogans bonitos, não brilha em campanhas de avivamento. Pelo contrário, ele se esconde nos bastidores, no silêncio dos corredores, nos olhares disfarçados e nas palavras sussurradas. Ele vive nas sombras daquilo que parece espiritual, mas é carnal. O mais assustador é que, para os homens, esse pecado não soa escandaloso, não gera fofocas explosivas, não vira manchete, não mancha a reputação de imediato. Mas aos olhos de Deus, ele é como um câncer que corrói por dentro e expulsa a presença do Espírito Santo de forma quase imperceptível. Muitos pensam que o Espírito Santo se afasta apenas por causa de pecados grandes, os que escandalizam, os que a igreja inteira condena. Mas a verdade é que ele se entristece primeiro com aquilo que fica escondido. Porque é no secreto, naquilo que ninguém vê, que se revela o verdadeiro estado do coração. E esse pecado específico se tornou a morada favorita de Satanás dentro das igrejas, justamente porque é difícil de identificar, fácil de justificar e quase sempre tratado como algo normal. Pessoas que pregam, que cantam, que levantam as mãos nos cultos, muitas vezes estão alimentando esse pecado em silêncio. E o mais cruel é que, quanto mais ele cresce nos bastidores, mais ele sufoca o fluir do Espírito no altar. O culto pode até continuar, a programação pode até rodar, mas a glória de Deus já não está mais ali. É como um templo iluminado por refletores, mas vazio da presença. Esse pecado é traiçoeiro porque veste máscaras. Ele pode se disfarçar de zelo, de cuidado, até de santidade. Ele pode se esconder atrás de sorrisos, de abraços aparentes, até mesmo de orações bonitas. Mas no fundo, é um veneno que seca a vida espiritual. Ele não destrói de uma vez. Ele vai consumindo pouco a pouco, até que a chama do Espírito já não encontre mais espaço para arder. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas esse pecado pode estar rondando sua própria vida. Ele pode estar infiltrado no seu coração e você nem percebe. Ele pode estar agindo na sua família, nos seus relacionamentos, e você continua levantando as mãos nos cultos sem imaginar que já perdeu a comunhão com o Espírito. Esse é o peso desse pecado. Ele não arranca tudo de uma vez. Ele vai drenando a presença de Deus até deixar apenas um vazio. Se há algo que mais entristece e afasta o Espírito Santo, não é a queda visível, mas a podridão secreta que o homem insiste em esconder. E é sobre isso que precisamos falar com urgência. Porque esse pecado está mais presente nas igrejas do que muitos ousam admitir. O Espírito Santo é sensível. Ele não divide espaço com aquilo que contamina, não permanece onde encontra resistência. E a primeira evidência de que esse pecado secreto já está agindo é o silêncio dele. O culto pode estar cheio de barulho, o coral pode estar afinado, os instrumentos podem ecoar alto, mas dentro do coração reina um vazio. Não há quebrantamento, não há lágrimas sinceras, não há temor. Tudo vira aparência, tudo vira performance. Esse pecado começa de forma sutil. Ele não chega batendo na porta com violência. Ele se infiltra pelas frestas. A princípio parece pequeno, inofensivo, quase imperceptível. É apenas um pensamento tolerado, uma atitude ignorada, um desvio aceito. Mas pouco a pouco ele abre espaço para algo muito maior. A frieza espiritual. O coração já não responde ao toque do Espírito, a palavra já não confronta como antes, a oração já não arde como antigamente. O sinal mais perigoso é quando o crente continua se movendo externamente, mas já não sente nada internamente. Ele canta, mas o céu não ouve. Ele ora, mas as palavras batem no teto. Ele participa da ceia, mas não discerne o corpo. O Espírito já não encontra liberdade, porque esse pecado secreto construiu uma barreira invisível. Outro sintoma é a normalização. Esse pecado passa a ser tão comum que já não causa incômodo. Ele se torna rotina. As pessoas o praticam, o alimentam e ao mesmo tempo continuam servindo, liderando, pregando. E isso é exatamente o que mais entristece o Espírito Santo. Quando a santidade é trocada pela aparência, quando o altar é usado sem temor, quando os bastidores escondem aquilo que ninguém ousa confessar. Talvez você já tenha sentido isso na sua própria vida. Estar presente em um culto, mas por dentro estar vazio. Levantar as mãos, mas sem conexão real com Deus. Ouvir uma pregação, mas sem impacto algum. Esses são os sinais de que algo está errado. Não no ambiente, mas dentro de você.
É o reflexo direto de um pecado secreto que vai se enraizando até calar o espírito. E é nesse silêncio que o inimigo encontra espaço. Porque onde o espírito não governa, Satanás se infiltra. Onde o fogo do altar se apaga, as trevas se instalam. Onde a voz de Deus já não ecoa, a voz do acusador ganha força. Esse pecado abre brechas invisíveis, e cada brecha é uma legalidade que o inimigo usa para acusar, aprisionar e afastar ainda mais o coração da presença do Senhor. O perigo não está no que é visto pelos homens, mas no que já foi perdido diante de Deus. Chegou a hora de dizer com clareza: o pecado que mais afasta o Espírito Santo dos bastidores da igreja é a hipocrisia. É viver de aparência, é sustentar uma imagem espiritual diante dos homens enquanto no secreto o coração alimenta a podridão. Esse é o pecado que o céu não tolera. É a mesma raiz que Jesus denunciou com tanta força nos fariseus. Vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. A hipocrisia é traiçoeira porque ela não apenas destrói quem a pratica, mas contamina todo o ambiente. O hipócrita ocupa cargos, canta, prega, ministra, mas o Espírito Santo já não está nele. O altar pode aplaudir, a igreja pode reconhecer, mas o céu já fechou as portas. O som pode ser alto, mas diante de Deus é silêncio. A hipocrisia mata a essência do culto e substitui a presença por performance. E sabe o que mais dói? É que essa hipocrisia não surge de uma vez. Ela nasce de pequenas concessões. Começa quando alguém perde a intimidade, mas não admite. Quando o fogo já apagou, mas continua servindo como se nada tivesse acontecido. Quando o pecado já se infiltrou, mas a máscara continua sorrindo. Aos poucos, a pessoa aprende a sustentar uma vida dupla. Diante da igreja, parece cheio de fé. Diante de Deus, está vazio. Esse é o pecado que mais entristece o espírito, porque ele não se move em falsidade. O espírito é verdade, é luz, é transparência. Onde há máscaras, ele não habita. Onde há duplicidade, ele se retira. É por isso que tantos crentes vivem secos, porque decidiram manter a imagem de espiritualidade enquanto escondem a realidade do pecado. E aqui está o ponto mais perigoso. A hipocrisia se tornou aceitável. Dentro das igrejas ela é até elogiada. Chamam de maturidade aquilo que na verdade é frieza. Chamam de sabedoria aquilo que na prática é disfarce. O hipócrita é exaltado pelos homens, mas rejeitado pelo Espírito. É honrado em púlpitos, mas envergonhado diante do trono. Você entende a gravidade disso? A hipocrisia não é apenas uma falha moral. Ela é uma ofensa direta contra o Espírito Santo. Porque ele é o Espírito da verdade, e a hipocrisia é a mentira encarnada. Quem vive assim não apenas se afasta do Espírito, mas também o insulta. Como se dissesse: não importa se tu sabes quem eu sou. O que importa é que os outros pensem que eu sou santo. Esse é o pecado que está afastando o espírito de muitos altares. É o segredo sujo que rouba a glória. É o bastidor escuro que contamina a congregação. E talvez, ele já esteja na sua vida e você ainda não teve coragem de rasgar essa máscara. A hipocrisia nunca é inofensiva. Ela não é apenas um detalhe moral ou uma fraqueza normal dos crentes. Ela é uma ofensa mortal contra o Espírito Santo. O preço dela é devastador. O primeiro sinal é o silêncio do céu. O hipócrita pode até levantar a voz em oração, pode clamar com intensidade, pode chorar diante dos homens. Mas diante de Deus, o céu se fecha. As palavras não sobem. O altar não recebe. A chama não acende. O fogo espiritual que antes queimava se apaga pouco a pouco. O que antes era vida, agora é apenas rotina. O que antes era paixão por Cristo, agora é apenas religiosidade fria. O Espírito Santo não se move onde existe duplicidade, e por isso muitos cultos hoje não passam de reuniões sociais disfarçadas de adoração. Há música, mas não há glória. Há pregadores, mas não há voz profética. Há barulho, mas o céu permanece em silêncio. E aqui está o que mais aterroriza. A hipocrisia abre brechas para Satanás acusar. Ele é o acusador, e cada máscara que um crente veste se torna uma prova contra ele no tribunal espiritual. O inimigo se levanta diante de Deus e diz: olha, ele canta, mas não vive. Ele prega, mas não pratica. Ele levanta as mãos, mas o coração está distante. E tragicamente a acusação é verdadeira. Esse pecado entrega armas nas mãos do diabo para destruir a fé de muitos. As consequências não ficam apenas no indivíduo. A hipocrisia contamina toda a igreja. Quando líderes vivem em duplicidade, a congregação absorve o mesmo espírito.
Quando os bastidores estão sujos, o altar perde poder. Quando a aparência toma o lugar da essência, o Espírito Santo se retira. O resultado é um povo que sabe se emocionar, mas não sabe se santificar. Que sabe aplaudir, mas não sabe obedecer. Que sabe falar em nome de Deus, mas não consegue ouvir a voz dele. E talvez essa seja a maior tragédia. O hipócrita se acostuma a viver sem o Espírito. Ele se adapta ao vazio. Aprende a substituir a presença de Deus por técnica, por performance, por discurso. Aprende a sobreviver sem a glória, como Sansão que, depois de perder sua força, nem percebeu que o Espírito já havia se retirado. Essa é a sentença final da hipocrisia. Um coração vazio que ainda carrega a aparência de estar cheio. O Espírito Santo não negocia com máscaras. Onde há falsidade, ele se retira. Onde há duplicidade, ele silencia. Onde há aparência sem verdade, ele fecha as portas. Essa é a consequência inevitável da hipocrisia. O crente até continua em pé diante dos homens, mas já caiu diante de Deus. E se esse pecado já estiver dentro da sua vida e você nem percebeu? E se você já estiver vivendo de aparência, mantendo uma imagem espiritual diante dos outros, enquanto o seu coração está seco diante de Deus? Quantas vezes você levantou as mãos em adoração, mas sabia que não havia quebrantamento real dentro de você? Quantas vezes você orou, mas no fundo sabia que as palavras não passavam de repetições vazias? Esse é o ponto crítico, a hipocrisia cega. Ela faz o crente acreditar que está de pé, quando na verdade já caiu. Faz o líder achar que ainda tem autoridade, quando o Espírito já se retirou. Faz a pessoa acreditar que ainda está firme, quando o céu já não reconhece suas orações. Você já parou para pensar se não está vivendo exatamente assim? Olhe para dentro de si agora. Será que a sua fé não virou apenas aparência? Será que sua devoção não é só uma fachada para esconder um coração distante? Quantos versículos você já citou sem viver? Quantas canções você já cantou sem sentir? Quantas vezes você sorriu na igreja, mas carregava no secreto uma vida de pecado que ninguém sabia? Esse é o espelho que o Espírito Santo coloca diante de você hoje. Não adianta fugir. Não adianta justificar. Não adianta dizer, mas todos são falhos. Todos têm fraquezas. É verdade, todos têm falhas. Mas a diferença está em quem vive em arrependimento e quem veste máscaras para esconder o pecado. O arrependido cai, mas se levanta. O hipócrita cai, mas finge que continua em pé, e talvez seja por isso que você não sente mais o fogo do Espírito. Talvez seja por isso que sua oração se tornou fria. Talvez seja por isso que a palavra já não corta como antes. Não é porque Deus mudou. Não é porque o Espírito se afastou sem motivo. É porque a hipocrisia já construiu um muro entre você e ele. E aqui está a pergunta que não pode ser ignorada. Até quando você vai sustentar essa máscara? Até quando vai viver de aparência, enganando os homens e tentando enganar a Deus? Até quando vai preferir os aplausos de um púlpito, em vez da aprovação do céu? Até quando vai aceitar viver seco, quando poderia viver cheio do Espírito? O Espírito Santo não quer sua performance. Ele não se impressiona com a sua aparência. O que ele busca é um coração quebrantado, verdadeiro, sem duplicidade. Se você continuar sustentando essa hipocrisia, a única coisa que vai restar é um vazio que nem a música, nem os cargos nem os aplausos conseguem preencher. E talvez, neste exato momento, essa seja a realidade da sua vida. Você já pensou no que significa viver uma vida inteira de aparência? E no fim ouvir de Cristo, nunca vos conheci? Esse é o destino inevitável da hipocrisia. Ela não rouba apenas a sensibilidade ao Espírito aqui na terra, ela rouba a eternidade. O hipócrita pode até enganar os homens, mas nunca enganará o Cordeiro. Ele pode sustentar uma imagem diante da igreja, mas não terá argumento no tribunal de Cristo. Jesus foi claro. Muitos chegarão diante dele dizendo: Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos milagres. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você percebe? Eles tinham obras, tinham títulos, tinham visibilidade, mas lhes faltava o essencial, a verdade diante de Deus. Esse é o peso da hipocrisia. Ela não apenas afasta o Espírito no presente, mas prepara uma sentença eterna. É como construir uma casa bonita por fora, mas com os alicerces podres. Um dia, a estrutura desmorona e nada fica de pé. O hipócrita pode até sustentar sua imagem durante anos, mas chegará o momento em que a máscara cairá diante do trono. E aqui está a realidade dura. O inferno estará cheio de pessoas que foram vistas como espirituais,
Homens e mulheres que pregaram, cantaram, lideraram, mas nunca se quebrantaram de verdade. Pessoas que amaram mais a imagem do que a presença, mais o aplauso dos homens do que a aprovação do céu. A hipocrisia não apenas rouba a unção, ela condena a alma. O Espírito Santo está te confrontando porque ainda há tempo. Mas se você ignorar esse alerta, estará caminhando para o engano mais cruel. Acreditar que é salvo, enquanto o céu já não te reconhece. É por isso que esse pecado é tão perigoso. Ele não apenas te engana, ele cria uma ilusão de segurança. O hipócrita se sente protegido, quando na verdade já está condenado. Pare e pense. Será que sua vida espiritual não é apenas uma fachada? Será que você não está sustentando uma fé de aparência que no final não terá peso nenhum diante de Deus? Será que sua eternidade não está em risco exatamente por causa da máscara que você insiste em manter? Não se engane, o Espírito não habita em duplicidade. O trono não recebe performances. O céu não abre as portas para quem viveu de aparência. A eternidade não será decidida pelo que os homens viram em você, mas pelo que Cristo encontrou no seu coração. Essa é a sentença da hipocrisia. Viver a vida enganando e terminar a eternidade separado de Deus. O maior engano da hipocrisia é acreditar que dá tempo de continuar brincando com Deus. Mas a verdade é que cada culto frio, cada oração sem vida, cada palavra sem verdade está te afastando ainda mais do Espírito Santo. E, quando menos esperar, você vai perceber que não há mais óleo na sua lâmpada. O hipócrita não perde apenas a unção, perde a eternidade. Não é o mundo que mais ameaça a igreja, é a falsidade dentro dela. Não é o pecado visível que mais destrói, é o secreto que ninguém confessa. E se você continuar sustentando essa máscara, um dia ela vai cair. Não diante dos homens, mas diante do trono. E nesse dia, não haverá mais tempo de voltar. Grave isso no seu espírito. O Espírito Santo não habita em máscaras. Ou você se quebra diante dele agora, ou a sua hipocrisia será sua sentença eterna.